seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Pó de Pedra Podcast. Aqui com a gente, você já sabe, falar de pedra ficou mais leve. A gente tem o maior prazer de estar chegando até a sua casa, até o seu trabalho, até o seu carro. Você está, às vezes, assistindo a gente na sua viagem, no seu translado, aonde você estiver aí, na TV, no computador, no celular. Nós ficamos muito felizes por você escolher dedicar um pouquinho do seu tempo a estar com a gente. Nós somos um programa dedicado a falar de vários assuntos, né? Mas sempre com aquela pegadinha de falar de pedra, falar, né, do mercado da construção civil, de revestimento. Mas nós estamos sempre trazendo aqui pessoas que têm assuntos interessantes, projetos inovadores, um bom bate-papo. Podcast é feito disso e para isso. Para a gente assistir um bom bate-papo, para a gente estar aqui com pessoas que têm condição de estar com a gente, de abrir um bom papo, uma boa ideia, um bom pensamento. E hoje nós estamos no nosso segundo programa do Pó de Pedra Corretores. O que é o Pó de Pedra Corretores? Um espaço para a gente falar um pouco sobre o mercado imobiliário. Porque é o seguinte, o mercado da pedra ele está ligado ao mercado da construção civil, né? Que, por sua vez, faz parte do mercado imobiliário. Então, nós somos uma cadeia de produtores, desde o cara que está em cima da pedreira lá, com uma betoneira lá, com um rompedor lá, abrindo pedra para poder extrair, para chegar na sua casa, até o corretor de imóveis, que é o profissional que se capacita e se habilita, se prepara, ganha bagagem para poder oferecer o melhor lugar para você morar. Já pensou? Você pegar aquela grana, umas economias de uma vida inteira, seu FGTS, né, seu INSS, todos os seus direitos de trabalhista de uma vida inteira, 20, 30 anos, você vai comprar uma casa, você não pode comprar uma casa no lugar errado, com a pessoa errada. E acontece, parece que não. A gente, cada vez que vai conversando mais sobre isso, a gente vai descobrindo que tem gente que passa por golpe, compra terreno irregular, compra imóvel que está em problema de família. É muito problema. Então você não pode arriscar comprar errado, agir errado. Por isso que o corretor de imóveis é um cara que tem uma visão toda especial. O cara já vai conversando com tanta gente, vai pegando tanta bagagem, que ele sabe mais ou menos aonde, qual o perfil do cliente, aonde o cara quer morar, enfim, aonde ele vai investir o dinheiro dele, tanto para morar quanto para investir na área imobiliária. E para tratar desse assunto com a gente hoje, para a gente falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário, eu trouxe um grande amigo meu das antigas, apesar da gente ter muito tempo que a gente não se encontra pessoalmente, a gente se vê mais pela internet, ou alguns grupos de zap que a gente participa, mas eu trouxe ele, que é um cara muito expert no que faz, é um cara que está conectado diretamente com o mercado de corretagem aqui em Cachoeiro, sul do estado e Brasil. Rodrigo Paganotti. Como é que você está, Rodrigão? Tudo beleza, graças a Deus, estamos aí, ó. Te agradeço a oportunidade de estar abrindo esse espaço, esse tempo aí para a gente poder estar batendo papo, né? Tá abrindo a nossa vida aí, nossa vida profissional, né? Nosso trabalho, né? A gente está aí para fazer o melhor, né? Então, já quero pedir você que, às vezes é amigo do Rodrigo, ou cliente do Rodrigo, comprou o imóvel do Rodrigo, chegou nesse YouTube aqui, nesse canal nosso, por acaso, aí chegou, deixa eu ver o que está acontecendo ali. Você é muito bem-vindo. Curta, comente, compartilhe, interaja com esse conteúdo, mas curta mesmo. Você é especial para nós aqui, tira um tempinho. Mas eu estou vendo na televisão. Pega no celular lá, digita Pó de Pedra Podcast, entra no nosso, que você já está aí, né, na verdade, mas entra no celular lá e segue a gente. É muito importante você seguir, ativar o sininho lá, porque isso fortalece o nosso conteúdo. Rodrigão, muito feliz em te rever anos depois, meu irmão, e te ver bem, com saúde. Você deu uma guinada, né? 90 graus, né? 180 graus. Rodrigo, eu vou contar para vocês uma história aqui. O Rodrigo, eu trabalhava numa empresa, eu gerenciava a área de compras, e o Rodrigo trabalhava na área de vendas de outra empresa. A gente era garoto. Você está com quantos anos hoje, Rodrigo? Eu tô com 4.5. Nós somos da mesma faixa de idade, eu tenho 4.3. E eu trabalhava na área de compras, ele na área de vendas, e a gente acabava se falando. As empresas que a gente trabalhava tinham muitos negócios. E eu conheci o Rodrigo, ele sempre foi um cara muito, muito amável, respeitoso comigo. Mas se você me permitir, Rodrigo, contar um pouco da nossa
da nossa particularidade aqui. A gente conversava, o Rodrigo, ele sempre foi um cara muito devoto, um cara muito comprometido com a obra de Deus, né? Na Igreja Católica. E ele tinha pretensão, falava em, de repente, fazer um seminário, virar padre. E anos depois estou encontrando com o Rodrigo, ele tá me falando que ele tem 6 filhos, rapaz. Eu falei, que guinada radical, né, Rodrigo? Como é que foi essa mudança aí, Rodrigo? Então, como você falou aí, a gente veio de berço, né, na fé católica, né, uma família muito católica, meus pais, né, sempre criaram a gente dentro da igreja, seguindo ali as normas, tudo certinho, né? E com o passar do tempo, estou estudando, fui fazendo, eu sou formado em administração na Facas, entrei no curso superior e tudo. E a gente, vamos dizer assim, uma radicalidade maior na igreja, naquilo que Deus pede de nós, né? Eu acabei não encontrando a pessoa certa e acabei, mamãe, eu acho que vou ser padre, só não consigo achar uma menina bacana para poder a gente ter um namoro, para caminhar igual a gente. Você é padre. Aí foi uma decisão. Mas não é assim que a coisa toca, né? Não é assim que a vocação, conforme a gente conhece a fé da igreja, né? Mas foi uma escolha minha. Só que aí fui fazendo a faculdade, no 5º ano de administração, pertinho de colar grau, Papai do Céu colocou a minha querida Angélica. Manda até um beijo para ela estiver acompanhando. Deus abençoe, querida Angélica. Ó. Meus 6 filhos. Como é que é o nome? Tem 2 aqui, tem o Miguel e o Rafael. Tem o Miguel e o Rafael. Quais os 3 que estão faltando? Os 4 que estão faltando? Então, aí eu tenho da Gabriela, tenho o Lucas, a Maria Clara e agora a Catarina, que está com 3 mesinhos. 3 meses, parabéns, meu irmão. O cara levou a sério aquele multiplicai-vos, né? Mas aí eu conheci a Angélica, falei que foi uma pessoa preparada, né, por Deus para mim mesmo, com a mesma fé, com a mesma busca, a gente foi começando a conversar. Papai do Céu me deu uma rasteira e falou, aqui, ó, arrumei uma menina boa para você. Aí estamos aí, graças a Deus. Muito bom, Rodrigo. Eu fico feliz, irmão. Eu te agradeço muito e eu me lembro que eu vim de... Talvez o Rodrigo não se lembra disso, a gente não combinou isso no offline, não. Mas eu me lembro que eu venho de fé protestante, né, evangélica. E aí, de vez em quando, a gente entrava em algumas conversas, sempre sadia, sempre respeitosa. Aí eu me lembro que a primeira vez, que eu me lembro, né, primeira vez que eu fui, eu tinha 20 e poucos anos, 21, 22, 23 anos, não passava disso. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui numa comunidade católica para ver uma celebração foi a convite de Rodrigo. E hoje eu respeito muito, né? Eu já respeitava antes, mas especialmente por causa de um cara como o Rodrigo e outros amigos que eu tenho na fé, e Alessandro e tantos outros, que são pessoas católicas de verdade. Rodrigão, você já contou, a gente fez essa introdução aí, falando um pouquinho da sua fé, da sua crença. Hoje a gente te trouxe aqui para a gente falar das tendências de mercado imobiliário. Né? Bota aí, Saulinho, bota aí, Orlandinho, as tendências do mercado imobiliário. Como é que você entrou no mercado imobiliário? Porque você trabalhava em setor administrativo, comercial, sim, de empresas de insumo, sim, de granito e tal. Como é que foi essa sua descoberta na área de corretagem de imóveis? Então, eu, assim, desde novo, papai é comerciante das antigas, né? Tinha comércio ali no Guandu, tinha loja ali. Inclusive, eu fiquei trabalhando muitos anos lá com o papai, na época. Qual que era a loja? Era a loja Passarela Tecidos, ali no Guandu, perto do Mercado da Pedra ali. Boa. Então, papai, eu sempre envolvido muito com o papai ali e tudo. E eu acabei, né, trilhando esse caminho que eu falei no início aí, me formei em administração e acabei optando por estar trabalhando em cargos aí ligados a essa área. Né, e fui caminhando no setor de rochas, até onde a gente se encontrou, né? Eu trabalhei em outras empresas além daquela que a gente trabalhava na época, quando eu te encontrei. E chegando a certo ponto da minha vida, eu comecei a me questionar. Papai sempre falava, Rodrigo, você tem um tino comercial, podia estar trabalhando com venda. E meu pai, quando ele fechou o comércio, ele virou corretor de imóveis. Isso aí, uns 25 anos atrás, aproximadamente. Então seu pai já era. Seu pai... Então, aí durante a minha trajetória, aí ele falou, Rodrigo, vamos fazer o seguinte, eu vou pagar para você fazer o curso técnico de transação imobiliária, que é um curso que você tem que fazer para poder exercer a função de corretor de imóveis, fora o registro, né? Eu peguei na época, fiz e guardei o diploma embaixo do braço. E na minha caminhada chegou determinado momento que eu comecei meio que me cansar da área administrativa, eu queria algo a mais. E foi quando eu tomei uma decisão radical, como você falou lá no início, né? Deu aquela guinada, aquela mudança de 180 graus, né? Você inverteu para o outro lado, saí da área administrativa, caí na área comercial pela primeira vez na vida. Eu dei um tiro no escuro, um passo na fé mesmo, né? E eu consegui uma oportunidade na época, né? Meu pai era muito amigo do Ademar, lá da Multimóveis, eu entrei com ele, isso aí 11 anos atrás, já tem 11 anos.
E eu comecei a trabalhar e atender cliente, a coisa foi desenvolvendo e realmente eu vi que a coisa estava dando certo. E fui conseguindo conquistar clientes, fazendo vendas, né? E eu vi que a coisa foi dando certo, foi desenvolvendo, graças a Deus, fui conquistando aí o meu nome no mercado, fui ganhando relevância, né? Relevância no mercado. E hoje olho para trás e eu vejo quanto que agradecer tudo primeiramente a Deus, né? Quanto que Deus fez na minha vida nesse período como corretor. Se eu tivesse entrado antes, né? Eu até falo que eu poderia ter começado antes, mas tudo tem um momento certo, né? Mas eu entrei e hoje eu estou aí, graças a Deus, caminhando, tenho a minha clientela, está fazendo nossas vendinhas, estou mantendo a minha família, graças a Deus nada falta para nós, então estamos aí caminhando, graças a Deus. Agora, Rodrigo, existe uma percepção de que o mercado da corretagem, nos últimos anos, eu não sei precisar, se nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, não importa. Ele, principalmente na nossa região, mas isso a nível de Brasil também, ele tinha um processo, passou por um processo. Isso varia de cidade para cidade, de gradiente urbano para gradiente urbano, mas passou daquele processo de verticalização para um processo de horizontalização, se é que existe essa palavra. Ou seja, se via que o futuro era morar em apartamento, morar em prédio. E hoje a gente tem visto renascer as pessoas se interessarem mais por casas. Sim. A impressão é certa mesmo? Existe uma tendência nesse sentido? A gente costuma falar que, vamos dizer assim, o estopim que mudou isso aí, que estourou, foi a época da pandemia. No período da pandemia, parece que as pessoas, por aquela questão do confinamento, o cara ficar trancado dentro de casa, não poder sair, aquela coisa toda, o cara despertou para a necessidade de ter um espaço dele, um espaço maior, uma área maior, né? E nós temos um loteamento aqui em Cachoeiro que foi lançado, inclusive, na véspera da pandemia. Ele foi vendido 100% em 2020, durante a pandemia. As pessoas... Qual foi esse aí? Foi o Paradise Hills, aqui em frente à Aviação Itapemirim. O Paradise Hills é um caso a ser estudado, hein, cara? Não, impressionante. Impressionante. Porque ele é bem diferente de tudo. Porque, assim, tudo bem, é na chegada da cidade, é próximo aos... Lógico, óbvio. Mas ele é no meio do morro, assim, um negócio meio... né? A chegada dele é meio torta num negócio meio... Agora... Rapaz, impressionante como aquilo viralizou, né, rapaz? Vendeu tudo. E é aquele negócio que eu te falei. Mas por que você acha que vendeu? Foi o time? Porque que acontece? Foi uma coincidência, uma providência de ser justamente nesse momento. Aí o que acontece? O pessoal confinado dentro de casa, trancado dentro dos seus apartamentos, começava a ver, poxa, eu podia estar numa casa, agora eu tinha um quintal, tinha uma área para poder ficar com a minha família, mas agora eu estou trancado dentro do caixote, dentro do apartamento. Aí eles começaram falando, vou comprar um terreno no Paradise. Não só ali é um exemplo que viralizou, clássico. Agora tem outros. Teve muita gente que comprou lote na região montanhosa, comprou propriedade, começou a comprar propriedade na região de litoral também, Marataízes aqui pertinho, entendeu? Eu vendi casas em Marataízes durante a pandemia, o cara, vou lá pra praia, vou lá ficar perto do mar, aquela coisa toda. Então, assim, despertou as pessoas para essa necessidade de ter uma área maior. E de lá para cá, só vem aumentando. A gente vê hoje muitas pessoas que querem comprar exclusivamente casa. Você fala, vou vender um apartamento. Não, eu quero casa. Isso é uma coisa que tinha pouco mesmo no mercado. Realmente isso que você falou e teve essa mudança. A gente costumava falar que a gente só vendia praticamente apartamento, né? Casa era lá esporádico. Agora, cara, eu me lembro que eu estava na Vitória Stone nessa época, 2009, 2010. Foi naquele período pré-Copa do Mundo, pré-Olimpíadas. O Brasil entrou numa efervescência, uma crise imobiliária nos Estados Unidos, né? Na área imobiliária lá. E muita gente, o Brasil efervescendo, vai vir Copa e precisa de infraestrutura, precisa de unidades. E eu me lembro que começou a chegar no Espírito Santo, não em Cachoeiro não me lembro, mas em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, começaram a chegar as grandes construtoras. Um período que as grandes construtoras não atuavam aqui, né? Eu cheguei a comprar um apartamento na época, passei um problema danado. Qualquer hora dessa eu vou tentar descobrir quem que é o advogado que cuidou daquilo, que eu tive que entrar na justiça na época. Mas olha só, chegou no Espírito Santo a MRV, chegou a Cirela, chegou a Camargo Correia, né? E outras mais que eu vou fugir aqui de lembrar. Né? As grandes construtoras
a nível nacional. Sim. E se falava que o futuro eram os apartamentos, né? Sinônimo de uma cidade que está crescendo, Sim. né, e tal. E, de repente, a gente vê que esgotou aquilo, essas grandes construtoras não ficaram. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual o perfil de quem está investindo em construir imóveis para venda hoje e qual o perfil do cliente. Quem que está demandando imóvel? É lógico que eu tenho respostas, você tem, mas eu estou falando com um profissional que todo dia atende telefone, atende zap e oferece negócio. Hoje, assim, no mercado hoje, a gente sabe que a taxa Selic está muito alta, né? O mercado está com taxa de juros muito alta, taxa base está bem alta. E isso está afetando, né? Está afetando muito o nosso mercado atual. Vamos falando de mercado atual, né? Então, assim, hoje, quem quer comprar o imóvel via financiamento, a gente costuma dizer que mais de 90% das vendas do mercado são via financiamento habitacional. É a grande maioria, quem adquire e quem utiliza o recurso do financiamento. Só que devido à taxa de juros hoje, está havendo uma retração dos clientes que adquirem imóvel dessa forma. Então, hoje, a maior parte dos compradores, pelo menos assim, o segmento que a gente tem atendido mais aí da nossa equipe lá, seria mais os investidores e os grandes empresários que têm condição de comprar o imóvel sem utilizar recurso de financiamento. Às vezes o cara, eu tenho condição de fazer um Pix aí, comprar um imóvel de 1 milhão, 800 mil, 500 mil, o cara tem a grana, esse cara compra. Ah, não, eu consigo dar uma entrada, parcelar em 10 vezes, 15 vezes, às vezes combinar um jurinho aí com o vendedor do imóvel, um jurinho de poupança, 1% ao mês. É o tipo de proposta que nós mais estamos tendo nesses últimos meses para cá, justamente devido à situação do financiamento. Às vezes você tem um cliente, eu quero comprar imóvel tal, eu queria comprar via financiamento, mas vai ver a taxa, o cara não quer pagar a taxa, então ele vai tentar comprar de outra forma. Mas esse perfil de cliente é um perfil bem mais escasso, né, vamos dizer assim. E o básico, o feijão com arroz, que a gente costuma dizer, que é o que compra aí todo mês, que está sempre adquirindo, ele está um pouco retraído por causa da taxa de juros. O cara começa a fazer conta, ver quanto que ele vai pagar por mês, taxa mensal de juros, que está bem alta, o cara eles dá uma retraída. Então, o mercado está nessa situação hoje. Inclusive, coincidentemente, hoje de manhã, eu fui ver um imóvel no litoral e voltei agora de manhã, fiz um bate-voltazinho, uma corretora conhecida minha de Vitória, muito tempo que eu não falava com ela, e a gente chorando as mágoas ali, né, dessas lutas do mercado, que realmente é uma luta muito grande. Falou, Rodrigo, aqui em Vitória está a mesma coisa, é o mesmo perfil. Então, assim, o endereço muda, mas as situações são bem semelhantes. Entendeu? Você tem um número, eu não sei, não precisa ser número oficial, mas você tem um número desse impacto aí? Quanto que caiu de venda? Rapaz, se eu for o número exato, lógico que eu não vou ter. Eu vou ter uma estimativa aí... Haver algo aí em torno de, sei lá, uns 30%, 40% aproximadamente. É muita coisa, né? Quase 50%. É bastante coisa. Então, assim, tá bem retraído. Agora, Rodrigo, o mercado da imobiliário e também o mercado da construção civil são, né, diretamente ligados. Eles... E o granito também entra nesse bolo porque ele fornece para esse mercado. Sim. A gente conhece o perfil desse mercado, que é o mercado cíclico. Né? Ele tem períodos de alta, de efervescência, de grande clamor, mas tem períodos que ele retrai, ele vai naquele rebote ali. Sim. Mas o mercado está sempre se reinventando. Sim, por exemplo, com certeza. Eu tenho visto que o mercado residencial está nesse cenário que você falou, do cara que depende do financiamento para virar um negócio. Isso. O cara não quer se comprometer com a taxa de juros tão elevada assim. Então ele espera o melhor momento. O cara que compra para investir, ou compra no à vista, ou faz troca de imóvel, esse cara... faz upgrade, né, de imóvel. Sim. Esse cara, ele está capitalizado, ele compra e faz mais para investimento. Isso. Mas você acredita que o mercado tende a... Aí eu estava falando da reinvenção. Eu tenho visto muito movimento assim do cara que é corretor, como você. Algumas áreas do mercado estão se demonstrando aquecidas. Por exemplo... a área de logística, a gente tem visto isso muito em evidência. O que o pessoal quer? Agilidade, o pessoal quer entrega rápida. Os Correios têm perdido a guerra aí contra as empresas que têm se colocado para fazer entrega, em especial Mercado Livre, etc.
Você acha que atuar no mercado imobiliário, você precisa ter uma certa especificidade, tem que se dedicar a um tipo de público, a um tipo de mercado, ou não? Dá para um bom corretor agir em várias frentes diferentes? Dá para agir em várias frentes diferentes. O cara, a gente fala, igual quando eu comecei, às vezes a gente pegava, né? Às vezes, às vezes não dava conta que eu peguei uma época muito de vaca gorda no início, né? E às vezes você pegava um cliente... Aí você foi fazendo filho também, né? Também. Mas assim, você tem hora que você parece que você não vai dar conta, mas a gente tem que ser assim, porque às vezes aqui tá faltando, aqui tem. Eu tô atendendo um investidor aqui, né, que às vezes é um feijãozinho com arroz também, que sempre tá ali, igual agora no momento. O residencial tá caindo, mas eu tenho um investidor, o cara tá querendo pegar um imóvel, talvez até na Grande Vitória, igual alguns imóveis, a gente está trabalhando lá até com a Ademar lá em Vitória. Tem área logística. Está lançando lá, às vezes, um conglomerado logístico, você compra uma cotinha, aí daquilo ali vai te dar um retorno mensal, aí aquele cara está comprando, não, mas aqui ao mesmo tempo, simultaneamente, eu estou trabalhando o cara que compra um alto padrão aqui, estou pegando o outro, um classe média. Então, eu acho que o corretor ele tem essa capacidade de se manter em várias frentes, porque se cair uma, você tem a outra, né? Então você consegue se manter, entendeu? E o mercado, o corretor, principalmente, ele tem que estar, como você disse, se reinventando, ele tem que estar se atualizando, tem que estar vendo as tendências de mercado, tem que estar buscando até o aprimoramento pessoal, né? A gente, nacionalmente falando, os corretores têm vários encontros aí anuais, que encontram juntos os melhores corretores do Brasil, se reúnem, vão trocar ideia, o que a gente pode fazer diferente, você trabalhar melhor uma rede social, você está usando um drone para fazer um vídeo. Então, assim, são detalhes que às vezes você vai pegando e você vai incluindo no seu trabalho, né, no seu dia a dia, para você fazer também de frente ao mercado, você ter um diferencial, né? Não pegar aquilo que todo mundo está fazendo, mas está sempre buscando fazer algo a mais que não é todo mundo que está fazendo. Excelente você falar isso aí, Rodrigo. Você já falou, mas deixa eu explorar um pouquinho mais essa fala sua. O cara tem que se reinventar, ponto. Né? Você acabou de dizer isso. Vai num congresso, vai num evento, vê o que tem de novidade lá. Tem o aspecto da internet. Né? Você tem muitos não, mas tem vários corretores que se especializaram, viraram até famosos, estrelinha da internet, né? Gerando conteúdo de alta qualidade para vender imóveis. Você sabe que a venda, a corretagem, isso aí eu não estou contando segredo nenhum para ninguém, o perfil do vendedor de maneira geral, o vendedor do granito, né? O vendedor de imóveis e vendedor de qualquer área, o corretor, a corretagem é igual a relacionamento, correto? Sim, com certeza. Fala para mim aí uma tática que é importante um cara que às vezes tem interesse em entrar na corretagem, adotar para si. Por exemplo, e aí eu pegando um gancho aqui, o cara que pode aqui na nossa região, na nossa cidade, o cara que pode é sócio do Jaraguá, né? Então ele vai lá fazer sauna no Jaraguá, então ele revê amigos, outro vai para clube de vinhos, né? Tem lá confrarias, outro vai... No seu caso, você é da Igreja Católica, você participa da comunidade. Você acredita que o cara que é corretor, ser atuante na comunidade, ter esses grupos de convivência, de relacionamento, abrem portas? Com certeza. A gente costuma dizer que a gente se dá bem no negócio quem é muito lembrado. Quem é muito lembrado. Como que você é lembrado? Se sendo fazendo visto, né? Presente. Né? Eu usei uma estratégia muito. Vocês que estão me acompanhando aí já deve ter visto pelas ruas aí de Cachoeiro. Eu fiz um trabalho diferenciado no ano passado. Eu achei uma coisa que ficou muito bacana. Que eu coloquei aqueles outdoors atrás dos ônibus. Não sei se você já chegou a ver na rua aí. Alguns outdoors com o meu anúncio, com o meu rosto atrás. Você tá herdando o lugar deixado pelo nosso querido e saudoso. A coxinha. Coxinha. O careca dos imóveis e o careca da coxinha. Como é o nome dele? O Gilson Rosa. Gilson Rosa, nosso querido comendador Gilson Rosa. Você Você tá tomando o lugar do Gilson Rosa, hein, rapaz? Então, assim, mas isso aí é uma estratégia. Pô, tô andando de carro, tô vendo o Rodrigo ali, tá? A cara dele no ônibus. Pra você que não é de Cachoeiro, você que é do todo lado do Brasil, esse cara, você botou o quê? Uns 50, uns 20 outdoor, busdoor, né? Aí você vai andando na cidade, tá Rodrigão lá. Fala, Rodrigo aí, ó. O bracinho cruzado ali. Bracinho cruzado. Como é que é o nome escapular? Como é o nome disso aí? É o crucifixo. É o crucifixo.
E ele tá lá presente, meu amigo. Tá, e é que você falou quem é. E dá resultado, Rodrigo? Dá, com certeza. O pessoal te liga? Manda zap? Liga, manda zap, entendeu? A gente trabalha, rapaz, meus meninos até sabem, a gente trabalha só com venda, né? Eu não trabalho com locação. Mas a quantidade de gente que me liga, que entra em contato para trabalhar locação, porque começa a mas você tem demanda, por que você não trabalha? Bota um cara, um subcorretor com você. É opção nossa lá. Fez uma opção, a gente segmentou mesmo na venda. É uma opção que a gente fez lá. Você não gasta muita energia, né? Com outras coisas. E o resultado às vezes não é tão, entendeu? Mas assim, tem outros parceiros aí que trabalham, estão pegando firme, a gente até indica, entendeu? E vai seguindo. Mas assim, é um apanhado geral. As pessoas me ligam, as pessoas entram em contato, eles estão vendo ali. Fora as redes sociais, igual você te falou. Eu tenho meu Instagram, eu tenho meu YouTube, eu tenho aquele Threads, né? Aquele novo lá. Eu tenho agora TikTok. Eu tive que fazer o TikTok, todo mundo está usando TikTok, agora eu tive que entrar no bendito TikTok também. Mas a gente tem que estar aparecendo. Se a gente não tiver em evidência, as pessoas não te procuram. Isso aí é fato. Entendeu? E ter convivência, né, com as pessoas. Não, com certeza. Isso aí é o plus, né? Além disso tudo, é igual se você está na igreja, a pessoa sabe, ó, aquele ali é o corretor de imóveis. Eu tô levando meu filho lá, meus filhos, né? Vários, lá na consulta, às vezes a gente pega o pronto-socorro ali na Unimed e fala, a gente tem carteirinha fidelidade ali. Aí vai um médico, atende o cartãozinho do médico, outro médico, outro cartãozinho. A gente vai distribuindo, vai fazendo contatos, entendeu? Não pode perder a oportunidade de estar fazendo contato, ser visto. Rodrigo, qual que é o imóvel mais caro que você já vendeu com a comissão mais gorda que você já botou no bolso? Abre o jogo para nós aí. Então, rapaz, a gente tem vários investidores que a gente atende, né? Eu tenho um especial e o cara, pô, nota mil, entendeu? E ele uma vez veio com a demanda para mim que ele queria um imóvel de investidor, né, para investimento de um valor mais elevado, ele queria ter um retorno bacana. Fala o valor, velho. Ninguém vai fazer, ninguém vai saber. Não precisa falar qual que é o imóvel. É algo próximo a 5 milhões pronto, que ele queria, pronto, entendeu? Próximo. Então, nós procuramos, eu comecei a garimpar e nós filtramos. Não, cara, eu quero lá na Serra, Civite, aquela região lá. Realmente, o cara, né, cabeça. Realmente ele fez uma excelente escolha. Nós rodamos lá, levei ele lá. Ele comprou para investir. Aí levei ele lá, rodamos, vimos um imóvel, vimos um outro e tal. Fizemos até uma época uma parceria com o corretor de Vitória, que tinha um imóvel que estava lá em parceria. E ele fechou comigo um galpão assim, bacana na Civite 2, perto de uma rotatória, local extremamente valorizado, movimentado. Aí foi quase 5 milhões a negociação. Muito bom. Agora, Rodrigo, todo mundo em qualquer profissão passa perrengue. Sim. Passa problema. Com certeza. Tem aquele cliente chato, aquele cliente que te ameaça botar na justiça, aquele que fala demais, aquele que te perturba, te liga 11 horas da noite. Sim, tem. E conversa fiada no seu ouvido, etc, 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 etc. Conta aí o que puder falar, uma presepada que você passou aí. Fala, Bruno, isso aqui me deu uma canseira. Então, negócio que te deu dor de cabeça. Então, eu acho assim que uma coisa que é comum de quase todos os corretores, a gente costuma dizer o quê? Você vai procurar, você está com problema de saúde, você vai procurar quem? Um médico. Você está com problema jurídico, você vai procurar um advogado. Você está com uma pessoa precisando fazer a contabilidade da sua empresa, você vai procurar um contador. Aí, você quer vender o seu imóvel, o ideal é que você procure, como você falou lá no início, um bom profissional, um bom corretor, que a gente é gabaritado para isso, a gente é preparado para isso, para trabalhar para isso. Aí o que acontece, né, cara? A gente, no nosso dia a dia, aí, no nosso trabalhar, infelizmente, a gente pega muitas pessoas desonestas. Eu digo de cliente desonesto, de vendedor desonesto. Às vezes de você ir... Eu vou contar um caso aqui que aconteceu que ficou assim, emblemático, uma coisa assim absurda. Eu fui mostrar um imóvel uma vez pro cara... não vou falar, não vou entrar em muitos detalhes para não saber, pode até fazer a ligação. Fica tranquilo, a gente não precisa ligar. Mas assim, eu fui mostrar determinado imóvel, rapaz, a gente lá com o casal, olhando ali e tal, e tinha uma foto em cima de uma cômoda, um imóvel vazio, e tinha uma foto em cima da cômoda. O cara viu a foto em cima da cômoda e sabia quem era a pessoa. Terminamos a visita. O que o cara fez? Foi atrás direto da pessoa, ligou pro cara e tal, começou a negociar e papapá. Aí, como Deus é muito bom, o cara que estava vendendo imóvel, nesse caso, era uma pessoa honesta, uma pessoa corretíssima. Aí o cara ligou pra gente e falou, ó, Rodrigo, fulano, você levou lá no imóvel? Levei? Falei, levei. O cara tá me ligando aqui, tá negociando direto comigo. Você pode ficar tranquilo que o de vocês está guardadinho, a comissão, nós vamos fechar o negócio. Mas deixa que eu vou tratar com ele aqui, você não fala mais nada com ele, eu vou tratar, vou fechar o negócio, você pode ficar tranquilo, não é que ele bateu o martelo comigo, me depositar o dinheiro, o de vocês está garantido. Só que isso aí, ô Bruno, é 1 em 1 milhão, cara. Então, assim, a gente passa muitas situações
que, assim, poxa, a gente tem família, né? A gente vive desse trabalho. Eu falo que a corretagem é um passo na fé, porque a gente não tem nada garantido. Eu tenho que vender. Se eu não vender, eu não tenho renda. A verdade é o seguinte, entendeu? Existem Não é leis, fácil. existe um sistema que protege o corretor, é Sim. fato. Uhum. Só que você acionar o cara na justiça, você iniciar um imbróglio, é muito tão complicado. desgastante pro cara, para você, para a situação toda, especialmente para você, né, que é o lesado. Sim, sim. Mas eu tô falando assim, você acaba entra numa coisa, aquilo vai rolando na justiça lá, você também não tem prazo para terminar. É uma coisa que no fundo acaba não valendo a pena. Não valendo a pena. E Deus faz a justiça dele na hora certa. Né? É então a gente verdade. vai fazendo a nossa parte. Agora, isso aí, se eu for pegar. Estou fazendo 11 anos, né? Agora, final do ano, eu vou fazer 11 anos já na área. E se eu for contar aí, são N casos que a gente vai. Esse aí, eu te falo que se você chamar aqui 100 corretores, os 100 vão falar quase a mesma coisa. Que é uma coisa que é o nosso dia a dia, a gente passa muito por esse tipo de situação. Que não é fácil, não é fácil. Ô, Rodrigo, vamos lá. Eu vou te dar um exemplo muito clássico aqui. Uhum. Nós começamos esse podcast, né? Uhum. E esse podcast sendo começado, você está vendo a estrutura que a gente tem. A gente Sim. tem equipamentos aqui de primeiro mundo, a gente não fica devendo nada a estúdio nenhum. Eu falo isso com humildade, né? Com certeza tem muitos estúdios melhores e maiores do que o nosso, mas nós estamos aqui estruturados, né? Numa estrutura aqui na Casa Boa Vista, uma estrutura extremamente bem estruturada, né? E nós estamos fazendo um trabalho muito sério, né? Quando a gente começa, vem uma turminha, pouca gente. Eu não vou falar também que é muito. Não, depende, né? Para alguns é mais, outros menos. Mas a gente tem os críticos, né? Esse cara tá inventando esse negócio de podcast. O que é isso? É conversando fiado. Isso aí é o quê? Bobeirada de internet. O cara não sabe o que está por trás da engrenagem que nós estamos construindo aqui. E aí a gente vem essa crítica. Aí começam a vir convidados, né? Nós temos trago, graças a Deus, convidados extremamente relevantes aqui, pessoas de extremo gabarito. Eu tenho muitos casos aqui, tanto de pessoas famosas, com bastante seguidores, mas pessoas de São Paulo, pessoas do Rio. A gente tem um intuito de colocar esse podcast aqui no circuito nacional de podcasts. Essa é a nossa ambição. E a gente sabe que, como é que a gente chega lá? E aí eu pergunto o seguinte, na multidão de pessoas que estão na internet, nas milhões de pessoas que estão na internet, eu preciso ter qualidade, ter um diferencial, ter uma boa conversa aqui, ter um bom convidado, porque senão o cara não fica. Às vezes o cara que está aqui, você que está me assistindo, você veio aqui porque você é amiga do Rodrigo, você é da comunidade dele, você é um cliente dele, você veio aqui para ver o Rodrigo. E tá tudo bem com isso. Só que se você não gostar de mim, não gostar do programa, não gostar da nossa estética, não gostar da nossa conversa, você não volta. Sim. Assim que funciona, a vida é assim. E tá tudo bem. Como eu preciso me fazer para me destacar na multidão? Eu tenho que entregar qualidade, competência. E eu viro essa pergunta para você. Na multidão de corretores que estão por aí, e toda hora aparece mais um, né? O sujeito fica desempregado. Toda hora um fica desempregado lá e vai virar corretor, acha que corretor. Eu tô falando isso com respeito. Não é assim que funciona, mas você sabe do que eu tô falando. Acha que é fácil. Toda hora chega um curioso aí e acha que vai eu virei corretor. Ainda fala assim, né? Virei corretor. Como se destacar na multidão? Eu vou te usar uma situação que aconteceu comigo, porque na época que eu me decidi por ser corretor, que eu terminei da área administrativa que eu te falei, meu pai me chamou para conversar. Teve aquela conversa de pai para filho, papai de corretor de não sei quantos anos. Falou, Rodrigo, vem cá conversar, você vai começar com o corretor? Beleza, eu quero te falar uma situação. Aí ele falou, ó, a situação é essa, corretor faz isso, corretor faz aquilo, cliente passa a perna e tal. Falou, ó, você está preparado para encarar isso aí? Porque ele já sabia da minha índole, né? Assim como nós, como ele também tem a índole dele, né? A gente busca viver a fé. Falei, papai, eu vou me manter do mesmo jeito, eu não vou mudar absolutamente nada no meu jeito de ser por estar no meio desse mercado aí. Então, o maior diferencial que eu falo hoje é prezar pela ética, prezar pelo que é o certo, a honestidade, que hoje está muito em falta, tá? Está muito difícil você achar hoje pessoas realmente honestas, pessoas de confiança, pessoas que estão ali não somente pelo dinheiro,
mas para fazer o bem ao próximo, né? Que eu não estou fazendo aqui simplesmente um trabalho de venda de imóveis, eu estou vendendo sonhos. A gente costuma dizer muito isso, essa expressão, estou vendendo sonhos. Então, assim, eu tenho que vender um sonho para a pessoa. Eu não estou aqui para vender problema. Eu não estou aqui para vender desonestidade, para passar a perna em Pesadelo, ninguém. né? Pesadelo. Rapaz, e a gente tem que ser extremamente transparente em tudo relacionado ao negócio. Porque hoje muita gente se omite muita coisa. Entendeu? A gente já ouviu falar aí de corretor que omite informação para cliente, informação de custo que o cara vai ter. Às vezes o cara junta aquele dinheirinho contadinho, vou dar aquela entrada, vou no banco financiar, aí chega lá no final do negócio, tem um tal do INTBI, tem um tal de registro em cartório, que às vezes o corretor não fala com o cara lá no início para poder fazer a venda, né? Lá no final, agora você se vira, já assinou, né? Então, mas não é assim. Então, assim, é prezar pelo que é o certo, Bruno. Acho que é o principal. Você ser honesto, ético, ter Deus no coração em primeiro lugar e estar sempre mostrando a verdade para as pessoas, entendeu? Uma coisa que eu não suporto, igual o pessoal costuma falar muito no mercado comercial, você sabe, você já viveu muito nessa área também, a mentirinha comercial, né? Aquelas mentirinhas comerciais, às vezes, para fazer uma venda acontecer. Isso comigo não tem. Eu acho que é um dos maiores diferenciais. O que eu estou falando é a verdade. Eu não vou inventar história para fazer venda. E outra coisa que eu costumo falar, sempre falo isso até com a Demar, ela fala, meu patrão está lá em cima, é o primeiro de tudo, aquele lá que eu tenho que prestar conta da minha vida. Então, eu faço de tudo para... A gente não é perfeito, né? Muito longe disso, a gente está trilhando um caminho de perfeição, mas buscar ser sempre o melhor. Aí a gente vai ser o diferencial, vai ser a luz no meio das trevas, vai ser o diferencial no meio do mercado, que a grande maioria, não falando mal dos outros de forma alguma, mas tem muita gente, infelizmente, que é desse que você falou aí, cara, vou ser corretor, aí apronta, mente, engana, usa de estratégias, escusas aí para poder conseguir fazer uma venda. Aí ele é mais um na multidão. E o próprio mercado, ele acaba com essa pessoa, você sabe disso. O próprio mercado vai expurgando. Chega uma hora que o cara... Ele eu não tem acredito mais cliente, nisso, mas tem entendeu? umas coisas que eu fico vendo aí que eu fico... Quando é que esse dia vai chegar, né? Uhum. Mas é complicado. Entendeu? Rodrigo, você acredita que o uso da pedra natural como elemento de decoração, de acabamento e de qualidade de revestimento nas obras valoriza o preço do imóvel? Com certeza, com certeza. Rapaz, você pegar uma pedra com quartzito, né, que está em alta agora, um material translúcido, você chega ali para apresentar ao cliente, você chega numa cozinha, uma bancada, o cara aperta o botãozinho, acende aquilo tudo, e você tá doido. O cara fica, já dá um empurrão para a venda acontecer. A gente viu um estudo, lógico que isso varia Sim. de caso para caso, depende Sim, da sim. pedra, depende de um monte de fatores, Sim. mas no geral, em média, Sim. a pedra tem capacidade em majorar, em aumentar o preço de certeza. 20% a 30% do valor do imóvel, né, a depender Ajuda, do volume sim. e da qualidade do material. As obras aqui usam muita pedra? Usam sim. A gente, inclusive, tem um condomínio aqui, o famoso, que o Verana aqui, que está com muitas casas surgindo ali para venda, inclusive tem algumas conosco ali. Praticamente não, todas elas têm algum pouco de pedra ali ornamental, algum quartzito, uma pedra translúcida, um material mais exótico, uma coisa ali que dá um tchan, e dá mesmo, entendeu? O cara chega ali e ele apaixona, entendeu? Muito bem. Faz todo o diferencial. Pessoal, esse é o Rodrigo Paganotti, corretor de imóveis, um amigo pessoal. Eu tenho que trazer o Rodrigo aqui para falar da fé dele, que esse cara tem uma bagagem do tamanho do mundo. Vamos marcar. Você tá atuando em que área da igreja, Rodrigo? Padre, você não deu certo, né? Não, Você não. tentou, mas fugiu fora. Então, o que acontece? A igreja, ela fala muito da igreja doméstica também. A igreja católica, ela fala muito da eclésia doméstica, né? Igreja doméstica. E o que acontece? Hoje, eu tô com 6 crianças dentro de casa. É uma família, você tem uma creche e tem um internato minha lá. esposa é uma guerreira, né? Eu amo muito ela, a gente fez 20 anos de casado agora. E assim, é uma guerreira. Meu uma nome guerreira, dela? Angélica. Angélica. Angélica é uma grande guerreira. É uma anja. É uma anja mesmo. Então, assim, a nossa rotina é pauleira. A gente tem que catequizar essas crianças, a gente tem que cuidar dessas crianças. O que nós hoje estamos envolvidos dentro da igreja, que a gente está com um projeto de uma escola católica em Cachoeiro. Mas já não tinha uma lá em cima, ali no Não, é um outro esquema. No Bairro Minas? É um outro esquema. É um outro esquema novo agora. A gente vai abrir, se Deus quiser, no ano que vem. É mesmo? Aí é um grupo de casais, nós nos reunimos já tem cerca de 4 anos, e eu e minha esposa, nós fazemos parte desse grupo. Aí as nossas crianças convivem com eles. É aquela escola interna, como é que fala?
educação familiar? Não, não, não. Ela vai ser uma escola convencional. Uma escola convencional, só que é uma escola confessional, né? Uma escola confessional normal, católica. Isso é normal, tem que então, ter. Na verdade, o Cristo Rei era. Não sei se é ainda. Uma escola confessional. Sim, sim. A São Camilo era. Inclusive, eu fui professor e coordenador da São Camilo e eu ajudava a organizar a missa. Eu falei, um evangélico ajudando. Não era missa, era acho que é uma celebração. Celebração, né? Eu falo missa na brincadeira, né? Então, mas essa escola a gente vai trabalhar a linha da educação católica clássica. Ah, boa. É uma coisa que não tem. Aí tem um professor... Mas é uma bandeira, é uma franquia vocês estão trazendo? Não é como se fosse. Tem um professor, né, a nível nacional que ele está trabalhando, já abriu várias escolas a nível Brasil e nós estamos tendo uma reunião, assim, vira e mexe nós estamos reunindo com ele. Aqui no estado já foi aberta uma escola em Vitória. A nossa, se Deus quiser, Deus permitir, né, a Secretaria de Educação permitir, já teve a vistoria, a gente abre ano que vem. Tem Castelo para abrir também e tem Piúma, também já está com grupo. Aí a gente forma o grupo, o professor vem, nos dá o direcionamento, a gente se prepara, tem 4 anos que está se preparando, a gente está nesse grupo. Posso falar uma coisa para você? Tem tudo para dar certo. Tem. Sabe por quê? Primeiro, a gente teve a experiência aqui do Colégio Adventista, sim, que deu muito certo. Sim. Meu filho ficou lá 4 anos, eu tenho o maior prazer. Ele saiu agora, foi pro CELP, por uma opção da mãe, e tá tudo bem, a gente quis trocar, ter uma nova experiência. E a escola é irretocável do ponto de vista da disciplina, dos dias festivos, a gente comemora o dia da Bíblia, o dia dos pais, que está escasso, você sabe disso? Sim. Né? Dia da mãe, dia do pai, Isso. Dia da Páscoa, se comemora a ressurreição de Jesus. Sim. Né? Nada de coelhinho. Nada de coelhinho. Não fala do coelho e tal, como uma cultura popular. Isso. Mas o foco é Jesus Cristo, né? O Natal, idem, né? O nascimento de Jesus. E tem lá os momentos de capela. Então, ponto 1. A experiência ali foi muito boa. Vocês têm tudo, tem muito mais católico que evangélico. Então tem muito. Sim, tem tudo para dar certo. Segundo, algumas escolas clássicas aqui, como é que fala? Quando tem história, como é que é? Ô, Jesus, fugiu a palavra. Algumas escolas tradicionais aqui fecharam. Você sabe, né? O SIAC fechou. Sim. Né? A São Camilo, não sei como é que tá. São Camilo tá mais ou menos. Tá mais ou menos. Eu não sei como é que tá. E outras escolas mais aí, não me lembro. Então tem tudo para poder dar certo. Porque o pessoal tá carente disso. Se for num bom espaço, um conselho que eu dou a vocês, tem que ser num bom espaço. Um lugar que dê para o pai deixar a criança, porque essa parte de trânsito é terrível. A Adventista aqui sofre com isso. Não, o local é bem bacana. Um dos... Você já escolheu o local já? Não, então. Um dos casais que fazem parte do projeto tem uma casa ali no Coronel Borges, perto do posto de gasolina ali. Ah, bom. Posto Nossa Senhora da Penha, né? Coronel, perto do depósito de gás ali. Eles cederam a casa deles para que a gente fizesse as devidas alterações e preparar o ambiente para o ambiente escolar. E a gente, ano passado, a gente caiu em cima pedindo ajuda, fizemos reunião, inclusive com empresários da Rocha, muitos empresários da Rocha nos ajudaram, tá? Ajudas boas, piso da escola todinho, tá lá. Então mais linda, a gente vem aqui para trazer esse assunto, essa pauta para nós. Rodrigão, nós temos as empresas que são nossas parceiras aqui. Cadê Saulinho? Tá aí? Eu vou falar um pouquinho delas aqui para vocês. Saulinho, fala o nome da empresa que eu faço às vezes da casa aqui. Hoje é o Orlandinho e Saulinho que estão nos picapes ali. Vamos começar com o nosso queridinho Café Campeão. Bom, a gente tem... Você gosta de tomar café, Rodrigo? Então daqui a pouquinho nós vamos tomar um café campeão ali, de primeira linha. Quero agradecer ao Giovanni e a toda a equipe do Café Campeão. Um café extremamente tradicional na nossa cidade, né? Um café de tradição, um café... que tem história para contar e, com certeza, uma qualidade que o faz atravessar décadas aí como o preferido do capixaba. E você que é de fora da nossa região, procure na internet, siga lá o Instagram do Café Campeão e, quem sabe, compre no online aí, porque você conhecer esse café mais do que especial. Também temos o Romário Rosa. Pessoal, em breve, vocês vão conhecer aqui as esculturas do Romário Rosa com a gente. Romário Rosa é um dos grandes escultores
da arte aí, de produtos para design de interiores e para decoração, presentes também, feitos em rochas naturais. Em breve nós vamos colocar no nosso site aqui do Pó de Pedra. Você vai entrar no nosso Pó de Pedra Shop e vai poder adquirir uma escultura Romário Rosa. Também temos a Incomil. A Incomil é referência na indústria da rocha em projetos dedicados e especiais para desenvolver soluções no tratamento de água e resíduos sólidos da sua empresa. Você que tem uma planta industrial, você gera resíduo, você trabalha no beneficiamento do mármore e granito, entre em contato com a gente, entre em contato com a Incomil, porque lá você vai receber todo o respaldo para poder desenvolver um projeto para a sua empresa. Temos agora a Dalpan. A Dalpan é excelência na produção de maquinário, de máquinas para o setor de rochas ornamentais, cortadeiras, né, jatos de água e uma série de equipamentos e produtos que conferem à Dalpan um pioneirismo naquilo que ela faz. Em breve, muitas novidades aqui com a gente. E agora o nosso parceiro que faz parte do Acervo Rocha. Então, quem já não segue o Acervo Rocha no Instagram, já aproveita para seguir a Atlas Mármore. A Atlas Mármores, dos meus amigos irmãos Bredas, Adriano Breda, e a galera toda da Atlas Mármores, é uma empresa que está no nosso catálogo de empresas Acervo Rocha. Você já conhece o nosso catálogo, Rodrigo? Depois, eu vou estar acessando. Depois você entra no Instagram lá, você vai seguir a nossa página. Acervo Rochas. O que é Acervo Rochas? Acervo Rochas é um catálogo em que nós estamos alocando lá referências de material. Você, dona de casa, você, construtor, quer uma inspiração para você definir um uso de uma rocha no seu espaço? Entra lá no Acervo Rocha que você vai conhecer a nossa estrutura lá. E a Atlas Mármores é referência em produtos importados e uma gama completa de materiais para a sua obra. Muito bem. E para fechar aqui a nossa querida Envelope Mais. A Envelope Mais é referência nacional e internacional no envelopamento de rochas. Envelope Mais são soluções para as rochas ornamentais. Muito bem. Rodrigão, como é que você vê aí para finalizar? Fala uma última fala aí para nos posicionar da seguinte forma. O que você percebe hoje como tendência para o mercado imobiliário? O que o mercado vai tender? O que vai procurar? Qual que é a busca atual e para o futuro aí do mercado imobiliário na nossa região especialmente? Tem alguns itens aí que a gente vê que são tendências, né, como a questão logística, até mesmo você disse aí, está corretíssima, a busca por galpões logísticos está aumentando muito. Cachoeiro nós já temos alguns instalados, inclusive da Shopee, né, Mercado Livre e outras mais aí que com certeza irão surgir disso daí, né? E falando especificamente para o mercado de Cachoeiro, a busca por apartamentos para investidor. Nós temos, inclusive, alguns lançamentos aí, se Deus quiser, vão estar saindo nos próximos meses, ano que vem. Tem coisa boa para vir por aí, tá? Para quem gosta de investir, de ter um apartamentinho, fazer uma renda de aluguel, pegar alguma coisa com valor mais em conta na planta, vai ter. Entendeu? Isso aí tem a sua busca. E falando do mercado no geral, a questão de juros, se Deus quiser, isso vai passar, né? Essa onda vai passar, essa dificuldade, essa taxa de juro maior. Então, se Deus quiser, no ano que vem, nós esperamos que essa taxa seja reduzida e o mercado volte a crescer, avançar. Né, quem está buscando o seu primeiro imóvel, seu segundo imóvel, para poder estar financiando e seguir, entendeu? Então, assim, a busca por imóveis na planta e a busca por imóveis logísticos aí para investimento, entendeu? E também na Grande Vitória, falando até mesmo para o mercado, o pessoal do setor de pedra, aí, os grandes empresários do setor aí, eles estão com dinheirinho guardado, querendo fazer um investimento, a gente tem boas opções aí e o mercado está caminhando muito para esse sentido, sim. Muito bem. Rodrigo Paganotti com 2 T's, né, Rodrigo? Não, um só. Um só? TI. Então é TI, sem 2 T's, um T só. Rodrigo Paganotti. Entra lá no Instagram, siga o nosso amigo Rodrigo. Para você que ficou aqui até o final, você é muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente. A razão de ser da gente fazer esse programa aqui, gastar tanto tempo, tanta energia, uma equipe de produção gigante aqui, é alcançar você, alcançar seu coração, alcançar
a sua preferência, né? Você poderia estar assistindo o Jornal Nacional, você poderia estar assistindo a novela, você poderia estar assistindo qualquer outra coisa, até vídeo de bobeirada na internet. Mas você escolheu estar aqui com a gente para consumir esse conteúdo e por conta disso somos muito gratos. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua presença. Volte sempre. A gente vai te trazer aqui para outros temas relevantes também. Estamos aí à disposição. Tá bom? Agradeço o convite. Pode chamar que a gente está vindo aí. Muito obrigado. Valeu, irmão. Obrigado. Valeu, irmão. Sucesso para você. Parabéns pela linda família. Obrigado. E aqui com a gente, você já sabe, falar de pedra ficou mais leve. Tchau, tchau.